Olá! Hoje, nossa análise foca na lesão renal aguda, a LRA. A gente está partindo de um material bem informativo sobre os critérios de classificação, sabe? Do Joel Samuel Mariano. A ideia aqui é entender como a LRA é categorizada, por que isso importa e qual o padrão que a gente usa hoje. Ok, vamos desembrolhar isso. Com certeza. Classificar a LRA é crucial, né? Pensa assim, é como um mapa da gravidade da situação. Sem ele fica complicado guiar o tratamento, prever como o quadro vai evoluir. A gente teve o RIFLE, depois o AKIN, mas hoje o consenso global mesmo é o sistema CADIGO. Cadigo? Isso, Kidney Disease Improving Global Outcomes. Ele meio que veio para padronizar, refinar o diagnóstico. Cadigo, anotado. E como ele funciona, assim? Quais são os pilares dessa classificação? Olha, o CADIGO se baseia em dois indicadores-chave, que geralmente dá para monitorar na maioria dos hospitais. Um é o aumento da creatinina no sangue. Certo, que reflete a filtração dos rins, né? Exatamente, mostra que a filtração glomerular caiu. E o outro é a diminuição do volume de urina, o débito urinário. A quantidade de xixi. Isso, indica uma dificuldade na excreção. E um ponto fundamental, o estágio da LRA é definido sempre pelo pior critério encontrado. Pior critério, como assim? Se um indicador aponta, digamos, estágio 2, mas o outro já está no estágio 3, o paciente é classificado como estágio 3, vale o pior. Ah, entendi, pego o mais grave dos dois. É, E como são esses estágios? Imagino que a diferença entre eles seja bem importante. exato, são 3 níveis de gravidade. O estágio 1 é uma lesão mais leve, tá? O que a gente vê, o aumento pequeno da creatinina, tipo 0,3 miligramas decilitro em 48 horas, ou 1,5 a 1,9 vezes o valor basal em 7 dias, ou então uma queda no débito urinário para menos de 0,5 ml/kg por um período de 6 a 12 horas. E o que isso significa na prática? Muitas vezes é algo reversível com ações rápidas. Corrigir uma desidratação, por exemplo, pode resolver. Ok, estágio 1, lesão leve, mais reversível. E o 2? Bom, o estágio 2 já indica uma lesão moderada. A creatinina sobe mais, de 2 a 2,9 vezes o valor basal, e o débito urinário cai para menos de 0,5 ml/kg por 12 horas ou até mais tempo. Hum. Aqui o rim já está mais comprometido, sabe? Aumenta o risco de complicações, tipo desequilíbrio de eletrólitos, como o potássio alto. Certo. E o estágio 3? Imagino que seja o mais grave. Sim, o estágio 3 é a forma grave da LRA. A creatinina pode triplicar o valor basal ou passar de 4 miligramas DL. Ou, olha que sério, o paciente pode precisar de terapia de substituição renal, a TSR. Hemodiálise, por exemplo? Isso, hemodiálise ou outra modalidade. É porque os rins já não estão dando conta do trabalho. E o débito urinário cai drasticamente para menos de 0,3 ml/kg por 24 horas ou mais, ou pode até parar completamente, a anúria, por 12 horas ou mais. Nossa, crítico mesmo. É uma condição crítica, indica perda funcional severa do rim, risco de vida iminente. Fica bem claro o aumento progressivo do risco. Mas você mencionou os marcadores, creatinina e débito urinário. O material também aponta limitações, né? A creatinina sobe mais tarde, o dano meio que já aconteceu. E medir o débito urinário certinho, fora de UTI, às vezes é complicado. Pensando nisso, por que o Cadigo, mesmo usando esses marcadores, se tornou o padrão sobre o RIFLE e o AKIN? Foi um salto tão grande assim? É uma ótima pergunta. O que é fascinante aqui é a evolução, sabe? O rifle, ele tinha mais categorias, mas pecava um pouco na sensibilidade para lesões iniciais. Aí veio o AKIN, que melhorou isso. Captava aumentos menores de creatinina mais cedo. Era mais sensível. Uhum. E o Cadigo, bom, ele foi a peça que meio que juntou o melhor dos dois mundos. Ele pegou a sensibilidade do AKIN, mas simplificou num estadiamento claro de 3 níveis, focando na creatinina e no débito urinário de forma equilibrada. Isso tornou a classificação mais simples e, o ponto-chave, universal. Todo mundo falando a mesma língua. Universal. Isso tem um peso enorme na medicina, né? E no dia a dia, na prática clínica, qual o impacto real dessa padronização toda? O impacto é imenso.
Primeiro, identificar um paciente no estágio 1 permite agir cedo, talvez até reverter o quadro antes que piore. Prevenção secundária, digamos. Exato. Segundo, ajuda a direcionar o monitoramento. Quem são os pacientes de maior risco que precisam de mais atenção? A classificação ajuda nisso. E terceiro, o prognóstico. O estágio, CADIGO, é um preditor muito forte. Quanto maior o estágio, maior a chance de mortalidade e também o risco de evoluir para a doença renal crônica depois. Nossa, isso é impactante. Pensa no poder disso. A gente saiu de descrições meio vagas para uma linguagem comum que permite comparar estudos no mundo todo e que influencia diretamente as chances de sobrevida do paciente. Claro, conectando isso ao quadro geral. As limitações que você falou são reais, sim. A creatinina é um marcador de função renal, não de lesão precoce, e é influenciada por massa muscular, dieta. E o débito urinário depende de ter como medir direito. Às vezes precisa de sonda. Justamente. É por isso que a pesquisa está correndo atrás de novos biomarcadores, coisas como o NGAL, KI1. Ah, já ouvi falar. A promessa deles é detectar a lesão na célula renal muito antes da função cair a ponto da creatinina subir ou o xixi diminuir. Mas, assim, ainda não são rotina estabelecida na clínica, né? São promissores. Entendido. Então, a mensagem central que fica é que o CADIGO, mesmo com marcadores que não são perfeitos, né, ele estabeleceu um padrão global, essencial para a gente avaliar a gravidade da LRA, guiar o tratamento e ter uma ideia do prognóstico. Exatamente. É a nossa ferramenta padrão hoje. E isso, na verdade, levanta uma questão importante para a gente pensar. Qual seria? Se a creatinina é um sinal tardio, né, como você mesmo pontuou, como que a validação e a incorporação futura desses biomarcadores mais precoces poderiam, revolucionar a abordagem da LRA? Imagina poder intervir antes mesmo que os critérios CADIGO atuais sejam atingidos. Talvez mudar radicalmente o curso da doença para muita gente. Fica aí a reflexão. Uma perspectiva realmente intrigante para a gente fechar a nossa análise de hoje. Muito interessante mesmo.